Universidade de Brasília. Estou coordenando o projeto de pesquisa e inovação tecnológica, um sistema de governança para o Brasil, aplicado aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E também focando especialmente nos gestores públicos, tanto no nível municipal, estadual e federal. A proposta do sistema é que nós possamos, juntos, criar uma grande medida de avaliação que sirva para fazer a gestão pública. A proposta da nossa pesquisa é que nós possamos sair da contabilidade financeira e orçamentária e possamos ultrapassar essa nova fronteira, fazer com que possamos trabalhar a informação gerencial, o que significa utilizando um único conceito e uma única medida. E o que é que o sistema propõe? Que com essa informação de uma única medida eu possa trazer e pactuar o processo de comunicação e gestão, tanto para os atores internos, para os gestores e os servidores que estão envolvidos, e toda aquela relação de fornecedores que está envolvida com a prefeitura, com o Estado, com o ente público de uma maneira geral, mas que essa informação também possa servir de auditoria, tanto para os órgãos de controle, quanto para a comunidade de uma maneira geral. Qual é a ideia? A ideia agora é que a comunidade, a sociedade, as ONGs, todos esses atores que também representam de maneira organizada a sociedade possam entender e reconhecer naquele gestor público aquele que desenvolve as melhores práticas. Então, na verdade, é trazer nesse novo mundo, ultrapassando essa fronteira, todos esses atores agora para se envolver dentro do espaço, ou dentro do mundo, ou desse novo espaço de gestão e governança pública. E a ideia principal do modelo é especialmente fazer com que o gestor público agora tenha uma medida que possa permear toda a organização. Estamos usando o exemplo do prefeito, mas eu posso pensar em o governador, ou o presidente da república, ou o ministro, ou o secretário. Mas o mais importante é fazer com que ele governe toda a sua estrutura de apoio. Lembra? 80% dos custos são pessoas e eu preciso que as pessoas possam reagir de maneira adequada ao comando. Então eu tenho uma decisão que nasce dentro do orçamento, que foi planejada e pactuada com a sociedade, que desce dentro da minha estrutura operacional, e eu preciso que essa mesma informação ou a execução dessa decisão possa voltar e comunicar ao meu gestor principal, que ela foi feita ou não, e se não foi, por quê? Como é que ele pode ajudar para que esse processo ou essa decisão possa ser implementada lá na base? E é a base que presta o serviço. A escola precisa executar a sua ação, a saúde precisa executar a sua ação, a segurança precisa executar a sua ação. E se isso não é executado, o gestor precisa saber o motivo. Porque aquela limitação pode estar essencialmente fora do escopo de ação desse gestor que está na base. Ela precisa de uma intervenção no nível maior e até a intervenção do nível do prefeito, do secretário, do ministro. Então, essa é a importância do sistema de governança, é dar esse processo, dar esse nível de informação. Lembrando que nós trabalhamos com um conceito que é custo e uma única medida. Isso faz com que o sistema de governança para o Brasil possa, de uma maneira geral, consolidar esses dados e fazer com que, e aí é muito importante, que os 3 níveis de governo possam entender e acompanhar a ação de cada um deles, respeitando a independência e a autonomia, mas coordenando, buscando oferecer o melhor serviço público. Gostaria de agradecer a vocês e espero contar com vocês nesse processo de disseminação e na busca de construção de um sistema de governança para o Brasil.